Neemias 4. Amém? Você já abriu sua Bíblia? Então vamos ler, amém? Neemias 4, versículo 1. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras da construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir os muros. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Amém? Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus pela vida de Francimar, que consertou aqui o negócio. Queridos, nós passamos esses dias por esse trecho na nossa leitura bíblica, não é? Espero em nome de Jesus que você esteja alinhado aí espiritualmente conosco, fazendo a leitura bíblica. E vocês, não sei se vocês lembram, mas há exatos 2 anos atrás, no ano de 2020, nós ainda estávamos nos nossos cultos online e eu preguei sobre Neemias. Não sei se alguém lembra. A pregação está lá no nosso canal. Para a glória de Deus, foi uma mensagem abençoada. E eu estava revivendo aquela mensagem esses dias. E o Senhor trouxe algumas outras coisas ao meu coração e eu quero compartilhar com você. O contexto que o povo aqui estava vivendo, que o povo de Deus estava vivendo, era o contexto do exílio. O povo estava exilado na Babilônia. Depois que Salomão morreu, preste bem atenção aqui. Depois que Salomão morreu, Israel foi dividido em 2 reinos. O reino do sul e o reino do norte.
Israel, propriamente dito, e Judá, né, Tota? Estou olhando aqui para Tota, historiador. E o povo de Deus ficou dividido nesses dois reinos. Ambos os reinos, através dos seus reis, através dos seus líderes, desonraram o nome do Senhor. Ambos os reinos viviam aquele contexto que a gente vê ali no povo de Israel, de se arrepender, pecar, se arrepender, pecar, se arrepender, pecar de novo, se arrepender, pecar de novo. E assim ia. Aquele povo havia saído do regime de Moisés e tudo mais já há muito tempo, mas eles continuavam nutrindo em si aquela ideia de relacionar-se com Deus através de um mediador, que eu já falei para vocês aqui em diversas mensagens. Então, o rei, os sacerdotes eram figuras entre o povo e Deus. Então, quando um rei, ele era inclinado ao Senhor, ele conduzia o povo em obediência ao Senhor. Mas também quando um rei se inclinava para tudo aquilo que desagradava ao Senhor, esse rei conduzia o povo igualmente em desobediência ao Senhor. E o povo de Israel viveu nesse contexto por anos, anos e anos. E promessas de juízo começaram a ser liberadas sobre o povo, através dos profetas. E eles não ouviram, eles não deram ouvido, eles rejeitaram os profetas, eles feriram os profetas. Alguns reis mandavam prender, mandavam matar os profetas, porque os profetas pregavam, Gabriel, mensagens desconfortáveis de se ouvir. Os profetas anunciavam mensagens que confrontavam reis, sacerdotes e o povo como um todo. Até que essas profecias e essas promessas se cumpriram. E a parte de Israel foi dominada pela Assíria e a parte de Judá foi conquistada pela Babilônia. E ambas as porções, né, ambos os territórios foram exilados do seu território. Foram retirados da sua terra natal e enviados para o exílio. Nesse contexto se encontra Neemias. O povo já havia sido exilado, o povo já estava no território babilônio há cerca de 60, 70 anos ou mais. E nesse período, o Senhor move o coração de um rei babilônio. O Senhor move o coração de Ciro. E Ciro escreve, Ciro determina que o povo, uma parcela do povo de Judá, preste atenção aqui em nome de Jesus, Ciro determina que uma parcela do povo de Judá podia agora voltar para o seu território, podia agora voltar à sua terra para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. Para reconstruir Jerusalém, que havia sido arrasada, queimada. Jerusalém era território do povo de Deus. Havia sido conquistada anteriormente por Davi. E o rei determina que uma parcela do povo agora pode voltar e reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo do Senhor. E assim se cumprem, meus queridos, as palavras dos profetas. Assim se cumprem as palavras, por exemplo, de Isaías. Gigi, mas por que você está falando tudo isso para a gente? Por que todas essas informações e tudo mais? Eu quero que você ouça o que simbolizavam os muros para uma cidade. Naquela época, os muros e os portões eram símbolos de força. Repita aí bem alto. Força e estabilidade para uma cidade. Isso mesmo. Então, não precisa repetir mais. Então, não raramente, quando uma cidade era conquistada, os seus portões e os seus muros eram derrubados, eram queimados, destruídos, atingidos. Amados, estabeleça aí comigo um raciocínio. O que para nós, cristãos, representa força e estabilidade, senão o nosso relacionamento com o Senhor? Então você concorda comigo que o nosso relacionamento com o Senhor
está para a minha e para a sua vida, como os muros físicos estavam para aquelas cidades? Você concorda comigo que o nosso relacionamento com o Senhor pode ser aqui uma tipologia, uma simbologia de muros espirituais ao nosso redor? O que nos fortalece mais do que o nosso relacionamento com Cristo? O que nos estabiliza mais emocionalmente, espiritualmente, fisicamente do que o nosso relacionamento com o Senhor? Então, de cara, eu quero que você medite, eu quero que você estabeleça aí na sua mente que assim como esses muros estavam para Jerusalém, o nosso relacionamento com Cristo está para nós. E o nosso relacionamento com Cristo é uma espécie de muros espirituais em nossas vidas, amém? Deu para você entender isso? Disso vai depender toda a nossa mensagem, amém? Então, por que eu trouxe isso tudo para vocês? Porque dessa maneira, de maneira muito semelhante, assim como a reconstrução daqueles muros não era a reconstrução de muros de qualquer cidade, era a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Flávio Joséfo, um importante historiador da história do povo judeu, dos costumes, da cultura do povo judeu, ele deixou bem claro em alguns dos seus escritos, ele documentou que tinha um trechinho da carta de Ciro, do rei Ciro, que havia sido enviada, que determinava que o altar deveria ser reconstruído. Ciro reconhecia a grandeza do Deus de Israel. Ciro reconhecia que o povo de Israel servia ao Deus verdadeiro. E ele determinou que não somente os muros deveriam ser reconstruídos, mas o templo deveria ser reconstruído. O altar de adoração ao Senhor ali em Jerusalém deveria ser reconstruído. Você concorda comigo que o templo simbolizava o local de habitação da glória do Senhor na face da terra? Você concorda comigo que hoje nós simbolizamos o local de habitação da glória do Senhor na face da terra? Da mesma forma que o povo precisava reconstruir os muros físicos, nós precisamos reconstruir os nossos muros espirituais, que muitas vezes estão cheios de brechas, estão cheios de buracos, ou em casos mais graves já estão caídos, estão em ruínas. Da mesma forma que essa empreitada não se tratava da reconstrução de um muro qualquer, a reconstrução dos nossos muros espirituais preconiza o fortalecimento de um lugar espiritual onde a glória de Deus deseja habitar. Nós precisamos reconstruir os nossos muros e os nossos altares espirituais. E é sobre erguer os muros espirituais das nossas vidas que eu quero falar para você nessa noite. Não há como nós avançarmos em novos níveis espirituais com o Senhor se os nossos muros estiverem em ruínas, se os nossos muros estiverem caídos. E a reconstrução desses muros aponta para uma vida no secreto, aponta para a vida com Deus, aponta para um compromisso constante, diligente, comprometido, desenvolvido em excelência, de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Se você for para Neemias 1, abra sua Bíblia, por favor, em Neemias 1. E eu quero falar para você hoje sobre 3 passos para a reconstrução. Na verdade, são 4. 4 passos para a reconstrução dos nossos muros espirituais. E o primeiro passo é arrependimento e posicionamento. Neemias 1. Até o versículo 6 nós vamos ler. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã,
Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agora vai lá para o versículo 4 do capítulo 2, aí bem pertinho. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Vocês concordam comigo que nesses dois trechos nós podemos ver de forma muito explícita essas duas atitudes de Neemias: arrependimento e posicionamento. O primeiro passo que nós precisamos dar para reconstruir os nossos muros espirituais, para retomar uma vida com Deus excelente, longe de toda mediocridade e superficialidade, é o arrependimento. Mas um arrependimento, meus queridos, que implica em posicionamento. Será que adiantava de alguma coisa Neemias se arrepender com palavras, mas não fazer nada com as suas ações? Neemias se arrependeu. Ele deixou claro que ele se responsabilizava pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E essa é uma atitude de um intercessor. Quando eu falo para vocês aqui que nós precisamos orar por coisas que vão além de nós mesmos, que vão além do nosso umbigo, queridos, é sobre essa maturidade que a igreja necessita nesses últimos dias, de se portar como uma igreja que intercede. E uma igreja que intercede, uma igreja intercessora, tem consciência de si, dos seus pecados e dos pecados do seu povo. Nós não podemos esperar arrependimento daqueles que não caminham com Jesus. O arrependimento para os nossos pecados e os pecados do povo precisa vir de nós. É por isso que lá em 2 Crônicas 7:14, a Bíblia nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome do Senhor, se humilhar e orar e reconhecer os seus maus caminhos e se arrepender dos seus pecados. Neemias reconheceu os seus pecados, mas ele também intercedeu, pedindo perdão pelos pecados do povo. E esse arrependimento o impeliu para um novo posicionamento. Se você assistir a mensagem que eu preguei em 2020 sobre Neemias, você vai ver que eu discorri sobre a vida de Neemias. Neemias era copeiro do rei. Neemias estava dentre as profissões mais desejadas dos seus dias, no local mais seguro que ele poderia estar, dentro de um palácio. Mas o arrependimento de Neemias o lançou para fora da sua zona de conforto. De nada adianta nós declararmos arrependimento se esse arrependimento não nos lança para fora da nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto muitas vezes é o pecado. Irmão, se pecar fosse ruim para a carne, ninguém pecava. É ou não é? As consequências espirituais são estrondosas. Mas falando em questões da nossa carne, se pecado fosse ruim, ninguém pecava.
O arrependimento de Neemias o impeliu para um lugar de novo posicionamento. E esse posicionamento foi dispor a sua vida para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O nosso posicionamento precisa ser de alguém que dispõe a sua vida, que se compromete a reconstruir os seus próprios muros espirituais. Alguém se compromete a avançar em novos níveis em seu relacionamento com Cristo, em novos níveis em nossos relacionamentos com o Senhor, de forma que sejamos fortalecidos, de forma que encontremos estabilidade na nossa vida com Deus. E não vivamos, meus queridos, uma montanha russa espiritual. Que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Assim como a chegada de Neemias em Jerusalém representou uma ameaça para Sanbalate, para Tobias e os companheiros que começaram a ameaçá-lo, e a gente vai ver sobre isso daqui a pouco novamente. Preste atenção aqui. O nosso posicionamento no mundo espiritual representa uma ameaça para o inferno. Acho que você não entendeu. Assim como o posicionamento de Neemias foi uma ameaça para os inimigos do povo de Deus, porque aqueles inimigos preferiam que o povo de Deus permanecesse refém, permanecesse ali em condições terríveis. Da mesma forma que o posicionamento de Neemias representou uma ameaça para os inimigos do povo de Deus, quando nós nos posicionamos para reconstruir os muros espirituais de nossas vidas, nós também representamos uma ameaça para o inferno, porque somente dessa forma Satanás perde domínio sobre nossas vidas. Em segundo lugar, queridos, nós precisamos entender a gravidade da situação e a intensidade das guerras espirituais que são travadas todos os dias por causa das nossas vidas. Você sabia que existem guerras espirituais intensas sendo travadas por anjos e demônios para que você esteja sentado nessa cadeira nessa noite? Os meninos do Jové que estão cansados de me ouvir falar sobre guerra espiritual. Os que eu discipulei mais de perto, como Joyce, me ouviam falar sobre isso praticamente toda semana, não era, Joyce? Gigi, tá passando por isso e isso. Minha filha, você precisa entender que existe uma guerra espiritual militando aí por causa da sua vida. Irmãos, isso não muda, são verdades imutáveis. Você pode ter 30 anos de evangelho, Satanás vai mudar as estratégias, mas ele não vai deixar de lhe querer. Você pode ter 40, 50 anos de evangelho, o inimigo vai mudar as estratégias, é óbvio. Que à medida que a gente cresce no nosso relacionamento com Cristo, a gente vai sendo fortalecido em diversas áreas. A gente não é mais tão fraco, tão vulnerável como no nosso primeiro mês de conversão. Mas o intento do inferno é o mesmo: matar, roubar e destruir. Nós precisamos ter ciência de que existe uma guerra espiritual sendo travada todo o tempo, todo dia, o tempo todo. E qual é o nosso posicionamento diante disso? Quem nós alimentamos mais, a carne ou o espírito? A quem nós germos mais crédito, aquilo a quem nós germos mais força, mais domínio sobre nossas vidas vai vencer. Se nós alimentamos mais a carne nos vencerá. Mas se nós alimentamos o Espírito nos vencerá. O texto de Neemias 4, 1 ao 12, eu não vou ler com você, a gente já leu. Explana essa guerra. Explana esses ataques. A cidade estava cercada por inimigos. A Bíblia nos diz que Satanás está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Da mesma forma, a cidade aqui estava cercada por inimigos. Ao norte se encontrava Sanbalate, os samaritanos. A leste estava Tobias.
Ao sul estava Gesem. E a oeste estava o povo de Asdod. Todos ali, famintos, sedentos. Querendo o povo de Deus, querendo a derrota do povo de Deus, querendo a fraqueza do povo de Deus. Existem espíritos malignos que todos os dias estão querendo a fraqueza espiritual da sua vida. Nós declaramos, é óbvio que o Senhor é poderoso, que o sangue do Senhor está sobre nós. Mas se você não toma tento, se eu não tomo tento na minha vida, meu irmão, Deus é educado. Deus é educado. Nós precisamos posicionar as nossas vidas em compromisso com o nosso relacionamento com o Senhor. Nossas ações no mundo real causam reações no mundo espiritual. Nossas ações no mundo real causam reações no mundo espiritual. Quando você abre sua Bíblia, você causa uma reação no mundo espiritual. Quando você dobra seus joelhinhos para orar, você causa reação no mundo espiritual. Quando você fecha a sua boca para jejuar, você causa reação no mundo espiritual. Quando você fecha a sua casa, pega a chave, pai, coloca a chave no bolso e diz: ama a família todinha pro culto. Você causa reação no mundo espiritual. E se você não faz nada disso, você age no contrário, sinto em lhe informar, você também causa reações negativas no mundo espiritual. Existe uma guerra. Satanás milita contra as nossas vidas com o Senhor. Satanás milita contra as nossas vidas espirituais. Spurgeon dizia que Deus teve somente um filho sem pecados, mas nenhum filho sem tribulações. Até Jesus, santo, padeceu tribulações na face da terra, para que em tudo ele fosse provado e aprovado, para que ele nos conhecesse não somente de palavras, mas de dores. E eu quero falar para você pelo menos 4 artimanhas que o inimigo vai usar para tentar te paralisar. A primeira delas é a zombaria. Quem nunca foi zombado por buscar ao Senhor? Eu quero que você entenda que essa pregação diz respeito ao nosso compromisso em reconstruir os nossos muros espirituais. E muro espiritual, nós já chegamos a um consenso aqui que diz respeito à nossa vida com Deus, não foi? A primeira delas, zombaria. Quem nunca foi zombado por decidir firmemente não se contaminar e buscar o Senhor? Todos nós, eu acredito que já passamos por isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando Satanás está zombando na face da terra daquilo que nós estamos fazendo, é sinal de que no céu o Senhor está pronto para abençoar o seu povo. Quando Satanás está usando os seus para tentar nos atacar com zombaria, é sinal de que o Senhor dos céus está pronto para derramar novos níveis sobre o seu povo. Irmãos, quando o inimigo se enfurece na face dessa terra, é porque lá do céu o Senhor está sorrindo em virtude dos nossos posicionamentos, honrando e louvando o seu nome aqui na terra. E estranhe, se sua vida estiver muito calma. Estranhe, irmão. Alguma coisa está errada. Se sua vida estiver assim, as mil maravilhas, um mar de rosas, hein, Jardel? Você se ligue, porque tem alguma coisa errada. Em segundo lugar, eu quero falar para você sobre as ameaças. Nós vimos zombaria, ameaças, estratégias que Satanás pode usar para tentar paralisar essa nossa empreitada de reconstrução dos muros espirituais. Zombaria, ameaças. Em terceiro lugar, desânimo. Sabe como é que muitas vezes esse desânimo nos ataca? Quando nós paramos de olhar para Deus. Preste muita atenção aqui. Quando nós paramos de olhar para Deus e nós começamos a olhar para nós, automaticamente vem a frase: você não vai dar conta, você é incapaz. E de fato somos. Mas acontece que somos incapazes servindo a um Deus totalmente capaz. E o seu poder em nós opera. Acontece que somos pessoas comuns servindo a um Deus, como Mona falou aqui,
extraordinário e o seu poder em nós opera. Por isso nós precisamos permanecer, como diz Hebreus 12:2, com os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque se nós tiramos os olhos de Jesus e nós olhamos para nós, automaticamente Satanás usará da artimanha chamada desânimo para tentar nos paralisar. E por fim, o medo. O medo, meus queridos, o medo não somente nos atinge, mas muitas vezes o medo contagia aqueles que estão ao nosso redor. O medo vem para nos paralisar. E deixa eu te falar uma coisa: medo e fé não podem habitar o mesmo coração. Medo e fé não podem ser cultivados no mesmo coração. A exemplo de Neemias, nós precisamos nos posicionar de maneira a não parar. Quando Neemias começou a ser atacado com ameaças, com zombaria, com desânimo, com medo, quando Neemias começou a receber ali os recadinhos do inimigo, Neemias lançou tudo ao Senhor. Neemias orou. Neemias foi para a presença do Eterno. E Neemias se recusou a parar o que ele estava fazendo. Olha aí para o irmão do seu lado. Sacuda ele aí. Sacuda para ele acordar. Sacuda, sacuda de verdade. Vai, Jardel, sacode. Sacode, sacode, sacode. Agora olha aí nos olhos dele. Olha aí nos olhos dele. Olhe nos olhos dele e diga: se recuse a parar. Oh, glória, eu ia caindo. Prega na iminência de cair, né? Uma hora cai. Francimar já estava ali assim pra mim. É, irmão, é assim. Prega na iminência de cair, uma hora vai cair. Eu tô aqui tentando a Deus, com um salto deste tamanho, olhando pra vocês na beira. Não é impossível. É bom, vocês acordaram. Irmãos, se recuse a parar, meu querido. Gente, crente é gente, é. Crente é feito de emoções, é feito de alma, é feito de pensamento, mas ei, também é feito de espírito. E o espírito que habita em nós se comunica com o Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica de hoje, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a sua força, é a vossa força. Gente, é interessante porque Neemias 8:10 é ali um discurso, né, de Neemias ao povo, e ele diz: se levantem, se alimentem, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Vivemos dias difíceis, vivemos tempos difíceis, mas a alegria do Senhor continua sendo a nossa força. Se recuse a parar, meu irmão. Não aceite que Satanás determine e dite qual vai ser o ritmo do seu relacionamento com Cristo. Não aceite que o inimigo dite qual vai ser o ritmo do seu relacionamento com o Senhor. Qual vai ser o ritmo que você vai caminhar com Deus? Que história é essa? Ei, não foi Tobias, Sambalate, Gesem, aquele povo lá deles que determinou como Neemias ia continuar trabalhando, não. Ah, tem gente aqui que não está entendendo, não. Minha gente, estava lá, ó, zum, zum, zum nos ouvidos. Pare, nós vamos atacar vocês. Nós vamos nos reunir contra vocês. E Neemias, pois traga aí uma pedra, vrá. Traga aí tal material, vrá. Traga aí tal coisa, vrá. Traga aí uma espada para eu colocar aqui. Porque a obra tem que avançar. A reconstrução dos seus muros espirituais precisa avançar. Porque existem novos níveis em Deus reservados para você viver, para eu viver, para nós como igreja vivenciarmos. Mas isso também depende do nosso posicionamento. Em terceiro lugar, o terceiro passo para reconstruir os nossos muros espirituais
o reconhecimento das nossas vulnerabilidades. Francimar, vou precisar de mais tempo. Neemias 4, versículo 13. Vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Neemias 4, 13. Gente, olhe, meu Deus do céu, quando eu li esse versículo, minha gente, olha a profundidade desse versículo. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Por isso, posicionei alguns do povo nos pontos mais baixos do muro, nos pontos vulneráveis do muro. Sabe qual é o nosso problema? Nós não reconhecemos as nossas vulnerabilidades. A gente está na síndrome do super crente, que o papo está lá em cima, o nariz empinadíssimo. Sou crente há 25 anos, há 30 anos, há 40 anos. Já li a Bíblia de trás para frente, não sei quantas vezes. E a gente não reconhece as nossas vulnerabilidades. A gente não reconhece tentação. A gente esconde tentação. Só que aí lá na frente, como diz pastor Lucinho, quem não reconhece tentação tem que reconhecer, sabe o quê? Pecado. Neemias posicionou guerreiros equipados nos pontos vulneráveis do muro. Irmão, um dos maiores empecilhos para nós rompermos nas nossas vidas com Deus, para nós rompermos em novos níveis de intimidade com o Senhor, se chama essa síndrome de perfeição. Essa síndrome do supercrente. Orgulho espiritual. E a gente se coloca num lugar de perfeição inatingível, inalcançável. É quase... E a gente camufla. A gente ignora nossas vulnerabilidades. Irmão, não existe nada mais precioso do que você ter alguém com quem contar, onde você possa revelar as suas vulnerabilidades. Eu tenho pessoas que conhecem as minhas vulnerabilidades. E essas pessoas oram por mim, essas pessoas me confrontam, essas pessoas me encorajam, e essas pessoas me impelem à mudança. Porque vulnerabilidade não é para ser nosso ponto de habitação, não. É para ser só uma visitação, uma passagem. Fraqueza, vulnerabilidade é passagem. Esses muros estavam baixos, mas eles não eram baixos. Entenda a diferença de ser e estar. Você pode estar vulnerável, mas você não é vulnerável. Você pode estar vulnerável, fraco. Eu estou falando aqui vulnerabilidade nesse sentido de fraqueza, certo? Você pode estar fraco em determinada área, mas você não é fraco. Mas nesse momento que você está fraco, você precisa reconhecer a sua fraqueza. Nesse momento que eu estou fraco, que eu estou vulnerável, eu preciso reconhecer a minha vulnerabilidade e a minha fraqueza. Se eu não reconheço a minha vulnerabilidade e a minha fraqueza, não há crescimento. Neemias posicionou guerreiros estratégicos, armados, bem armados, nos lugares de vulnerabilidade. E aqueles muros estavam baixos, mas eles iam crescer. Porque eles estavam trabalhando para que aqueles muros crescessem. E a Bíblia diz que a obra foi concluída. Mas até que essa obra seja concluída, como a Bíblia diz, até ser dia perfeito, até que Jesus venha e nos redima em um corpo glorioso, onde nós não mais teremos tentações e pecados, aleluia. Nós teremos
áreas das nossas vidas mais vulneráveis do que outras. Pontos do muro que são mais vulneráveis do que outros. Abra sua Bíblia aí em Isaías 30:13. Gente, ainda é 7h59. Fica aí relaxado, só falta um ponto da mensagem. Receba aí. Eu levei as tapas hoje de tarde e agora estou passando aqui para vocês. Isaías 30:13. Isaías 30:13. Gente, olhem esse trecho. Por isso, essa maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Gente, você está percebendo? Preste atenção aqui agora. Vocês percebem que há uma progressão? Começa com uma brecha, vai passando de etapa em etapa até a queda completa do muro. Deixa eu te falar uma coisa. Se a brecha não tivesse sido ignorada, o muro não teria caído. Se a vulnerabilidade não tivesse sido escondida, a ruína na vida espiritual não teria vindo. Nossas vidas espirituais muitas vezes se encontram em ruínas, porque a gente se camufla de super crente. Eu e você, irmão. Passei anos da minha vida presa a essa necessidade de perfeição. Passei anos. Até o dia que Deus me confrontou e disse: reconheça as suas vulnerabilidades. O Senhor nos ama e nos corrige porque quer nos ver crescer. Se a brecha não tivesse sido ignorada, a ruína do muro não teria acontecido. Sabe por que Jesus amaldiçoa aquela figueira? Lá no Novo Testamento. Aquele período que aquela figueira estava lá com folhas, não era período de fruto. Não era. Aquela figueira, ela não precisava dar frutos naquele período. Não precisava. Mas aquela figueira estava cheia de folhas. Quando você olha para uma árvore cheia de folhas, muito provavelmente você pensa que ali tem fruto, não é? Sabe por que aquela figueira foi amaldiçoada? Porque ela estava cheia de folhas, sem frutos, mas ela não precisava ter frutos. Sabe qual é a simbologia disso? É muito pior não ter do que parecer ter o que não tem. Aquela figueira foi amaldiçoada porque ela estava cheia de folhas parecendo ter frutos, mas ela não tinha frutos. Meu querido, na nossa vida com Deus, na nossa caminhada cristã, não é diferente. É muito pior do que não ter, é parecer ter aquilo que se não tem. Uma santidade forçada, uma espiritualidade forçada. Quando vem o primeiro vento, o que é que acontece? Cai. Porque não tem fundamento. Estou falando isso para você em amor, com temor em meu coração, porque todos nós precisamos cuidar disso. Todos nós precisamos cuidar disso. E por fim, avançar. O quarto passo para nós reconstruirmos os nossos muros espirituais é avançar no que precisa ser feito. Neemias 4:14-18, o Ministério do Louvor pode subir. Meu irmão, é impossível romper no espiritual sem o uso das devidas armas. É impossível rompermos no mundo espiritual sem o uso das devidas armas. A gente quer viver o extraordinário, mas a gente não honra o básico. Sabe quais são essas brechas? Essas primeiras brechas.
Preste aqui atenção. Sabe quais são essas primeiras brechas? A ausência de palavra, a ausência de oração, a ausência de jejum, a ausência de vida com Deus, a ausência de secreto, a ausência de disciplina espiritual, a ausência de rotina devocional, a ausência de rotina espiritual. A gente ignora isso e a gente quer viver o extraordinário. A gente canta das nossas bocas para fora o que do nosso coração para dentro nós não estamos dispostos a honrar. Não tem como viver o extraordinário enquanto nós não honrarmos princípios básicos. Não tem como nós vivermos o extraordinário se nós não honramos, se nós não cumprirmos com o básico, com o arroz com feijão da vida com Deus, da vida cristã. Versículo 14 ao versículo 18. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, suas mulheres, suas casas. Vê aqui, vê só. Ei, não diz respeito só a você não. Homens, sacerdotes do Senhor, o seu posicionamento pode fazer prosperar ou ruir a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos, a vida da sua casa. Mulheres, o seu posicionamento pode fazer prosperar ou ruir a vida dos seus filhos. Não diz respeito a nós mesmos, porque o reino é geracional. É de pai a filho. Continuemos a leitura do texto. Versículo 15. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, nós nos voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. É impossível nós vencermos, nós rompermos no espiritual, se nós não fazemos uso das devidas armas espirituais. Neemias tinha intimidade com o Senhor. Por isso eu afirmo com tanta verdade e veracidade. Neemias 6,12, você não precisa abrir. Neemias fala que sentiu que aquele plano não era de Deus. Irmão, só alguém que tem intimidade com o Senhor discerne o que é de Deus ou não é. Só alguém que tem intimidade com o Senhor de verdade discerne o que é de Deus ou não é. O uso das devidas armas, meu querido, é um princípio básico. 2 Coríntios 10, 4 e 5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo o conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Meu irmão, a derrota é certa se nós não estivermos devidamente munidos espiritualmente. E essa munição só se consegue no secreto. Essa munição, essas armas espirituais só se consegue no secreto. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós precisamos continuar a fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos continuar com o trabalho. A obra não para, meu querido. A obra não para. E para você que está pensando aí em parar, para você que se sentiu atacado nesses dias, para você que está olhando para um lado, olhando para o outro, e está deixando de olhar para Jesus, está olhando para si e está dizendo: eu não sou capaz. Deixa eu te falar uma coisa: não dê ouvido a Tobias, a Sambalate, a Gesem, ao povo lá que está se opondo. Qual foi o posicionamento de Neemias?
Neemias. Neemias 6, 2 e 3. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Quando as lutas vierem, quando as afrontas vierem, quando o sentimento de dúvida vier, quando Satanás vier, com as suas falácias aos seus ouvidos, a sua resposta precisa ser posicionamento. A sua resposta através da sua vida, através dos seus atos, precisa ser a seguinte: ei, eu estou executando um grande projeto. E quer saber de uma coisa? Eu não vou parar para lhe dar ouvido, não. Existem muros que precisam ser reconstruídos. Sabe por quê, queridos? Porque dentro desses muros existem ruínas de templos, de altares. Lembra que lá no começo eu falei para vocês? Os muros de Jerusalém. Nas ruínas daqueles muros ali dentro, aqueles muros anteriormente tinham protegido Jerusalém. Em Jerusalém havia o templo. No templo havia altar genuíno de adoração ao Senhor. Sabe por que é tempo de reconstruir muros? Sabe por que é tempo de reconstruir templos? Sabe por que é tempo de reconstruir altares espirituais? Porque o Senhor está se movendo sobre a face da terra, buscando lugares de habitação da sua glória. E esses lugares de habitação precisam ser estruturados, precisam ser fornidos para suportar o peso da glória do eterno que sobre nós será derramada nessa noite. Será que no final dessa mensagem você pode dizer: Senhor, eu estou disposto, eu me comprometo assim como Neemias a reconstruir os muros espirituais da minha vida, a reconstruir o templo que sou eu, a reconstruir o altar que em meu coração habita, porque eu quero ser lugar da sua habitação. Eu quero ser lugar da sua habitação. Eu não quero somente ser visitado pela tua presença. Eu quero ser habitado diariamente por ti. E para essa habitação eu preciso ter estrutura, eu preciso ter resistência, eu preciso ser bem fundamentado, porque